O Palmeiras enfrentou hoje o time do Sporting Cristal pela segunda rodada da Libertadores e o óbvio que era uma vitória do Palmeiras acabou acontecendo, né? Todo mundo sabia que o Palmeiras ia naturalmente vencer esse jogo pela diferença assim abissal entre os dois times. O que eu acho que ninguém esperava é a forma com que o jogo se desenhou do início ao fim, né? Principalmente aí no segundo tempo, reta final de segundo tempo. Bom, escalação. O Kelvin começou novamente de lateral esquerdo. E eu tinha muito medo que o Abel tentasse insistir nessa ideia. Que ele pegasse algo assim pontual e insistisse para ser uma ideia principal. Como, por exemplo, o que aconteceu no passado com o Andreas Pereira. Vocês vão lembrar que no jogo contra a LDU, no 4-0, o, o Abel Ferreira ele escalou o Andreas Pereira como 5, camisa 5, à frente de uma linha de 3 zagueiros. Numa situação pontual, né? Porque o Palmeiras enfrentava um adversário que ia jogar muito fechado e que ia ter 3 gols de vantagem desde o início. Então fazia sentido que o Abel tentasse algo de diferente, algo muito mais arriscado. Algo que inclusive eu elogiei na época. O que eu não imaginava é que o Abel podia colocar na cabeça dele que aquela ideia seria boa a longo prazo. Tanto que ele entra assim, né, na final da Libertadores. De maneira inacreditável, ele escalou o Andreas como camisa 5 à frente de uma linha de 3 zagueiros naquela final. Então, é uma situação que pontualmente funcionou contra a LDU, funcionaria somente naquele contexto, e o Abel quis levar para frente, e inclusive levou isso para a final da Libertadores, né, que a gente acabou perdendo. Inclusive, eu acho que um dos motivos para a gente perder foi essa escalação bizarra, né? E me parece que o Abel tá fazendo a mesma coisa com essa história de colocar o Kelvin de lateral esquerdo. E não é a primeira nem a segunda vez que ele faz isso, ele já tinha feito isso com o Mike lá atrás. A gente lembra que em 2022 o Palmeiras teve algum problema, eu não vou lembrar exatamente qual, que fez com que o Abel improvisasse por uns jogos o Mike na ponta direita. E deu certo por um tempo, mas era algo assim muito pontual, é algo que servia somente para o contexto da época. E ele tentou manter isso e levou isso pra frente. E todo mundo lembra do que deu, né? A dobra de laterais contra o Boca Juniors que a gente foi eliminado. Então parece que o Abel ele vê que ele olha para essas coisas pontuais que ele faz que dão certo e ele pensa em levar pra frente para tentar ao máximo assinar a vitória, né? Porque hoje ele sabe, ele tem ciência de que com a força individual que a gente tem em alguns jogadores do nosso elenco, não é necessário que o treinador faça grande coisa, né? Então ele tenta assinar as vitórias o máximo possível com as suas ideias mirabolantes. E a ideia da vez é ter o Kelvin como lateral esquerdo, que pra mim é um absurdo, não faz o menor sentido. Mostra também um erro de planejamento do Palmeiras, da comissão técnica com a diretoria, porque no início do ano já se sabia que as opções que nós teríamos seriam Piquerez, Jefté e Arthur. E o Palmeiras achou que era confiável manter essas opções pro restante da temporada, né? Tipo, não podia prever que podia ter lesão, suspensão, alguma coisa, e acabar caindo no colo do menino da base, né? O Arthur, que era óbvio que ia oscilar, que não ia ser dos mais confiáveis, mas ninguém no Palmeiras conseguiu prever isso, né? Bom, o jogo. O Palmeiras ele começa obviamente tendo mais a bola, só que teve algo hoje nesse jogo que eu estranhei muito. A pressa do Palmeiras para jogar. Geralmente o Palmeiras é um time que tem muita pressa, é um time que tem dificuldade de rodar a bola, ter tranquilidade, ter cadência até achar o melhor momento para encontrar um espaço. Mas hoje isso o Palmeiras abusou. Parecia que o Palmeiras tinha entrado em campo desesperado. Parecia que precisava novamente reverter uma desvantagem de 3 gols, como tinha sido contra a LDU. Porque o Palmeiras pegava a bola e tentava acelerar a todo momento. Eu perdi a conta de quantas vezes o Palmeiras tentou lançar, fazer jogada de lançamento
no primeiro tempo. Jogada de lançamento, de cruzamento, tentar esticar a bola. A jogada de ataque preferida do Palmeiras, a grande estratégia para atacar do Palmeiras, me parecia muito clara, é tentar atacar as costas da defesa. Tanto que o Palmeiras posicionava muitos jogadores à frente da linha da bola, sempre prontos para correr nas costas dos defensores do Sporting Cristal. Só que eu achei meio incompreensível porque isso para mim não fazia sentido, tanto imediatismo contra um adversário que o Palmeiras deveria vencer com extrema facilidade, né, sem fazer muito esforço. Eu achei até que o Palmeiras pudesse entrar com um time alternativo hoje, mas entrou com o time titular e a pressa que o Palmeiras tinha no jogo, em alguns momentos parecia que estava disputando uma final de campeonato, não consegui compreender. O Palmeiras teve chances, obviamente, porque o adversário é muito inferior, mas finalizou mal, essa que é a verdade. Se a gente for falar de questão tática, de escolha do treinador, a gente também tem que apontar erros individuais, né? E isso aconteceu muito no primeiro tempo. O Palmeiras finalizou muito mal no primeiro tempo. O Palmeiras teve oportunidades, muitas assim, da entrada da área para chutar, e chutava. Finalizou muito mal. Poderia ter aberto o placar se tivesse um pouco mais de capricho, né? Um pouco mais de inspiração individual, né? Do time do Palmeiras. E uma coisa que eu tava de olho desde o início do jogo é que o Palmeiras ele tava se atirando pro ataque, até mais do que faz em outros jogos, e tava deixando espaço. Eu já falo sobre isso tem um tempo. O Palmeiras ele solta muito os dois laterais e deixa muito espaço nas costas. Não faz, para mim isso não faz sentido, principalmente se o seu lateral direito é o Giai, que hoje na fase ofensiva fez uma partida péssima, assim, bizonha, lances assim que nem parece que é um jogador profissional, né? E o Palmeiras estava deixando esse espaço, como deixa em outros jogos, e o Sport Cristal estava tendo chance de puxar contra-ataque e assustar o Palmeiras nessas jogadas de transição, de velocidade. Mas é um time que tem muito pouca inspiração individual, né? É um time individualmente muito fraco, o time do Sport Cristal. Mas o espaço claramente estava ali. E o que a gente podia torcer é que o Sport Cristal continuasse se tropeçando nas próprias pernas. Bom, isso não aconteceu o tempo inteiro. E o lance do gol do Sport Cristal, eu queria muito falar sobre esse gol, porque é até assustadora a desorganização que o Palmeiras ele se impõe a ele mesmo. O time tá preparado para sair jogando, tá no campo de defesa ainda, já tá mandando todo mundo para frente, já tá espetando os dois laterais. O Jair erra um passe simples, ele tem até uma chance de se recuperar, mas ele acaba batido, driblado, a bola entra nas costas dele. E ninguém do Palmeiras consegue correr para trás para proteger a entrada da área. Lógico, o gol é de raríssima felicidade, é coisa que acontece muito de vez em quando, o jogador acertar um chute daquele. Mas essa questão do Palmeiras proteger mal a entrada da área vem de tempos, vem desde a saída do Danilo, a saída do Zé Rafael. E para mim, não faz sentido o Palmeiras jogar da maneira que joga atualmente, porque não é compatível com as características do elenco. O Palmeiras não tem time para ficar fazendo jogo de transição, para fazer um jogo mais físico, como acaba propondo. O primeiro que o Palmeiras tem dois jogadores no meio campo, o Marlon Freitas e o Andreas, que tem pouquíssima intensidade de marcação. Principalmente o Marlon, que é o nosso camisa 5. É um camisa 5 que não tem nenhuma intensidade de marcação. Então, para mim, faria muito mais sentido que o Palmeiras tentasse fazer um jogo cada vez mais de posse, cada vez mais de controle, de querer controlar a partida. Porque quando o Palmeiras perde a bola e tá todo na frente e precisa defender a transição, é um Deus nos acuda. O Palmeiras não consegue correr para trás, o Palmeiras não consegue fechar os espaços, o Palmeiras volta devagar, o adversário sempre leva vantagem e sempre que coloca esse ritmo, se impõe fisicamente, na correria, né, enfim, acaba levando a melhor contra o Palmeiras e acaba castigando o time do Palmeiras, como castigou nesse na reta final do primeiro tempo. Então eu não sei, talvez o Abel ache que o Palmeiras ainda tem o Danilo e o Zé Rafael no meio campo, que o Rony ainda é o atacante do time, que a gente ainda tem o Veiga no auge, né, que gostava muito desse tipo de jogo, de transição. Eu acho que o Abel ainda não entendeu que a característica do elenco dele mudou e que o estilo de jogo do Palmeiras precisa mudar. E é nesses momentos que a gente vê que essa melhora do Palmeiras nesse último um mês e meio, passa muito mais por questão individual, porque o treinador do Palmeiras ele segue insistindo nas mesmas ideias, nos mesmos erros, nas mesmas convicções
que não fazem mais sentido. Ele não percebe que precisa mudar, que precisa mudar a rota e trazer algo de novo para o time do Palmeiras, implementar um estilo de jogo diferente. O primeiro tempo termina com o Palmeiras empatando em 1-1, a volta para o segundo tempo o Palmeiras ele volta com o mesmo time e o Sport Cristal no segundo tempo passou a acreditar na vitória. Essa é a verdade. Primeiro que o Palmeiras volta com uma postura assim ofensiva nojenta, cara, execrável. Se já tinha tentado esticar a bola no primeiro tempo, no segundo tempo tava muito pior. Era a bola assim do Gomes pegar a bola na intermediária e tentar atacar para dentro da área e cruzar na altura da canela, do joelho do jogador do Sport Cristal. Todo mundo que pegava a bola tentava jogar ela para dentro da área de qualquer jeito. E o Palmeiras colocando 7, 8 jogadores à frente da bola, encaixotando todo mundo lá dentro, preenchendo a área e cruzando para dentro de qualquer jeito. E passou a dar mais espaço, né, pro contra-ataque do adversário, que passou a sair mais, com pouco perigo, é verdade, porque é um time, como eu disse, eu vou falar mais uma vez, é um time fraco, mas que encontrava mais espaços e se sentia um pouco mais à vontade. Porque eu acredito muito que o time do Palmeiras também cansou. E o time do Palmeiras normalmente cansa no segundo tempo. Porque a proposta de jogo, como eu disse, ela não tem nada a ver com as características do time. Então se você não tem um time que é físico, se você tentar colocar um jogo mais físico, no segundo tempo vai estar todo mundo de língua de fora. Então normalmente o time do Palmeiras cansa. Acho que isso aconteceu menos hoje, porque o adversário estava muito mais preocupado em se defender e defender o empate, né? Porque se tivesse enfrentado uma equipe mais forte, geralmente o Palmeiras tem dificuldade. O Palmeiras se esgota muito fisicamente a partir do segundo tempo. E segue assim, é um jogo muito nervoso do Palmeiras. Faz o segundo gol, eu acredito que aquele segundo gol naquele momento daria tranquilidade até para o Palmeiras tentar construir um placar maior. Só que o Flaco acaba tendo o gol anulado, né? Enfim, bem anulado inclusive. A gente tem as substituições, o Luiz entra, o Arthur entra e a entrada do Arthur é decisiva pro resultado, é até complicado dizer isso, né? Entra bem no jogo o menino, ele sofre o pênalti, que eu sinceramente não sei se foi, tô nas dúvidas até agora. Na hora eu achei que não foi, né? Mas ele sofre o pênalti, né, que o Flaco faz o gol. E depois pra mim tem um momento assim mais vergonhoso, mais assim constrangedor do Palmeiras na partida, que é o time do Palmeiras todo recuado, tomando sufoco do Sport Cristal dentro de casa. E se não fosse o Carlos Miguel, o Palmeiras teria tomado empate. Porque o Sport Cristal, ele tem uma chance muito clara no final do jogo, dentro da pequena área, numa cabeçada forte, a queima-roupa do jogador deles, que o Carlos Miguel acaba salvando. E, inclusive, lances antes, minutos antes, o Palmeiras bate um escanteio, toma um contra-ataque que tá todo mundo lá na frente. E se não é o atacante deles dominar errado, ia sair 3 jogadores dele contra o Arthur sozinho. E eu fico me perguntando, o time do Palmeiras está ganhando mesmo? Para se expor dessa maneira? Para tomar um contra-ataque de 3 contra 1? A nossa sorte é que o time deles é muito ruim, que o time deles erra domínio simples, erra coisa muito simples. Que o time deles vai chutar a bola e a bola bate no pé de apoio e eles chutam o vento. A nossa sorte é essa. Porque se é um adversário mais qualificado, a gente podia ter sido complicado hoje. E termina o jogo, o Palmeiras acaba vencendo, só que é muito decepcionante ver a forma com que o Palmeiras joga. É muito assim triste, porque a gente tenta, pelo menos eu tento ter algum nível de confiança, acreditar que talvez, pelo menos assim, a gente consiga se sobressair individualmente, ter esperança de títulos. Só que quando o Palmeiras não consegue jogar contra o Sporting Cristal, sofre tanto para vencer um adversário igual o Sporting Cristal, a gente acaba desanimando, a gente acaba ficando muito preocupado. E olha a maneira com que o Palmeiras constrói esse resultado hoje. Um gol de escanteio, de bola parada, e um gol de pênalti, bem mais ou menos, né? O Palmeiras não consegue fazer gol construído, de bola rolando, nem contra o Sporting Cristal. O ataque do Palmeiras não funciona nem contra o Sport Cristal. Qualquer time que se planta na defesa para jogar contra o Palmeiras impõe dificuldade para o Palmeiras. Até mesmo o 11º colocado do Campeonato Peruano. É isso mesmo, vocês têm ideia que o Palmeiras sofreu tudo isso? Que o Palmeiras precisou de a partida foi um parto para jogar diante do Sport Cristal, o 11º colocado do Campeonato Peruano? Então realmente acaba sendo meio desanimador, né? Meio não, né? Completamente. Enfim, mais um vídeo, mais um pós-jogo. Muito obrigado a você que assistiu. Eu peço sempre o seu like.
seu dislike, se você quiser, seu comentário aí com a sua crítica, com o seu elogio, seu feedback é muito importante aqui pra gente. Pra mim, né, no caso que é um canal, faço o canal sozinho. Compartilha, enfim, ajuda o canal a chegar em mais gente, mais palmeirenses, talvez torcedores de outros times, né, por que não? E que o canal continue crescendo e a gente possa dar sequência nesse projeto que é esse canal aqui. Muito obrigado a todos e avante palestra.